Eu vou te falar uma coisa, isso é para todo mundo, viu? Não é só para você não, certo? Qualquer empreendedor, ele sempre vai estar sob pressão, certo? Que é assim que funciona, tá? Então, não, mas eu não gosto disso. Não, não é para você gostar, não. É assim, ser dono é isso mesmo. Ser dono é para perder sono, é para ter pressão, você tem que suportar, só que tem um detalhe. Teve até um dia que eu estava passeando em Beverly Hills, em Los Angeles, estava passeando com meu filho, e nós fomos ver as mansões lá. A gente foi em Hollywood e depois nós saímos passeando lá por Beverly Hills. E aí aquela conversa vai, conversa vem, né? E andando lá, a gente alugou um carro lá e estava passeando. E em determinado momento eu soltei essa, olha, tudo que você está vendo aqui, ó, ninguém é funcionário. Aqui tudo é dono de negócio, certo? Então, e se engana achar que lá pode ter alguém que você conheça, que é um ator famoso, alguma coisa assim. Mas também, percentualmente, eles são percentualmente pequenos, certo? O percentual grande das pessoas que estão lá, eles até nem são aquelas pessoas que a gente conhece, certo? Que é uma das coisas que normalmente empreendedores bem-sucedidos, nem sempre eles ficam ostentando, mostrando, isso não faz parte, certo? Apesar de que parece que tentam passar isso para a gente, certo? E para mim foi uma surpresa quando eu li aquele livro O Milionário Mora ao Lado. Aí eu descobri o que era milionário. Eu falei, nossa senhora, eu achava que milionário era outra pessoa. Eu achava que era aquele cara que fica num carro zero, que fica não sei o quê, e que depois passa uns tempos até... Não sei. Então, tem. Raríssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, empreendedor é assim mesmo, é pressão, certo? Agora você tem que aprender a trabalhar com pressão. E é por isso que você tem que aproximar de outros empreendedores, porque eles te ensinam como é que você suporta pressão e como é que você faz as coisas. Porque se você deixar o seu coração, imagina só, você está numa empresa, onde você está com a folha de pagamento lá em cima, você está com a despesa fixa lá em cima e não está vendendo, já imaginou se de repente você resolver abrir seu coração e não atacar a despesa? O dono da Ambev, por exemplo, toda vez que ele comprava aquelas cervejarias, a primeira coisa que ele fazia é passar o bisturi nas despesas. E depois que estruturava, ele então ia ver a parte de venda, certo? A parte que aí é risco, certo? Porque você fazer alguma coisa que você nunca fez, aí já é mais risco, certo? Mas fazer aquilo que você sabe fazer, do tamanho que você é, e só cortar para trás, e cortar aquilo que não afeta o caixa, porque você nunca corta, é mais ou menos o seguinte, se eu tivesse que cortar um pedaço do corpo assim, para poder o corpo continuar melhor, eu ia cortar a unha, que não faz falta. Eu ia, por exemplo, fazer, não, já que está muito pesado, então diminui um pouco, tira a comida, faz uma lipoaspiração, então para de comer para ficar mais esbelto, certo? Então corta aquilo que não faz falta, certo? Na empresa é a mesma coisa também, a gente corta o que não faz falta, certo? Jamais você vai cortar um pedaço da empresa que é essencial, certo? O corte tem local certo. É por isso que a gente fala que é um corte cirúrgico, certo? E isso, quem que é empreendedor que na hora que começa a pensar, fala, mas é que aí às vezes o coração, outras coisas assim, e não dá para tocar negócio nesse nível, certo? A emoção tem que ser aplicada na hora da venda para você agradar o cliente. Na hora que você vai mostrar para o cliente que o cliente tem que perceber o valor que você tem. Aí já é diferente, né? Aí você tem essa pegada. Bem, então vamos continuar aqui. Eu vou passar para o próximo slide, certo? Então veja bem que o problema central aqui no caso tem até venda, mas a questão é o seguinte, aqui existe uma outra coisa que aconteceu aqui também, é que eu vinculei a estrutura existente com o faturamento, certo? E a gente hoje tem acesso à internet, certo? Então a estrutura instalada é uma coisa que chamou a atenção para mim, é o seguinte, é que ela poderia ser melhor utilizada, porque essa área aqui, ela está localizada numa área de 600 metros quadrados, que inclusive até ela está com valor que poderia ser até um pouco maior, a questão do aluguel, certo? Mas o que está acontecendo? Ela está subutilizada. Então, olha só, existe uma questão relacionada ao preço e existe uma questão relacionada ao alinhamento, certo? Ao alinhamento. Por quê? Porque, vamos imaginar o seguinte, se tem um serviço que poderia ser feito rapidamente, o fato de demorar um pouco mais, aí já complica. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Pois bem,
Então, seria isso aí, certo? Continua havendo aí a necessidade de um ajuste na precificação e também, nesse momento agora, já mostrou a necessidade de um ajuste na velocidade dos processos. Como isso aqui está falando de veículo, pode ser que um veículo que poderia ser o processo de recuperação do veículo, de pintura, ficasse, vou dar um chute, será que não dá para passar de 15 para 10 e de fazer mais veículos utilizando os 600 metros quadrados, aumentar a rotatividade para aproveitar a estrutura, certo? E produzir mais serviço, ou talvez a questão de aproveitar mais horas, aproveitar a instalação, certo? E isso eu lembro uma época que eu estava trabalhando em consultoria, que eu acompanhava um restaurante. E na época eu lembro que a questão do restaurante era o seguinte, porque o restaurante, certo? Ele trabalhava somente no almoço e à noite era fechado. Então veja só, somente aquele faturamento do almoço, certo? Mas o preço do prédio é o mesmo, mas à noite ficava parado. Quer dizer, então todo aquele faturamento que poderia ter acontecido à noite, certo? Que poderia diluir o preço do custo fixo do prédio, do aluguel, das instalações de gás, do fogão, tudo, e isso não era aproveitado. Então, vamos dizer assim, era subutilizado aquela instalação. E isso, evidentemente, que aumenta sobre o custo, certo? Quer dizer, se você pegar e imaginar duas empresas, uma que faz o que eu estou falando e a outra que não faz, a diferença vai acontecer. Ou seja, aquela empresa que usa melhor os seus recursos, que tem mais velocidade nos processos, que consegue fazer mais no mesmo local, eu acredito que você já entendeu qual que vai ser o resultado, né? Então seria isso. Bem, vamos voltar então aqui e vamos continuar a nossa análise. Então, o que chama a atenção aqui? Chama a atenção é a necessidade da precificação. O modelo atual, a impressão que tem, inclusive depois eu vou ver isso, é que parece que existe uma pressão muito grande de mercado, certo? Não, mas é porque o fulano cobra tanto. Então, aí, isso é uma pressão que acontece, certo? Então, e o modelo ele tem que ser baseado naquilo que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o quê? Eu tenho que pagar o imposto, a comissão, e eu tenho que ter margem para sustentar a empresa. Aí, na hora que vem essa situação aqui, então, normalmente, eu acredito que uma das coisas que acontece quando a gente passa a analisar isso é o seguinte, não, mas será que aí eu vou perder cliente tudo? Eu acho que aí já começa a inteligência de mercado no seguinte sentido, como é que eu faço, certo, para conseguir resolver essas questões? Como é que eu faço para resolver a questão de, porque eu tenho que pagar o imposto, eu não tenho como cair fora do imposto, eu tenho que pagar a comissão, eu tenho que pagar, eu tenho que ter margem também, isso não tem como ficar sem, certo? Então não adianta tentar sair fora disso. Uma das coisas que eu já percebi quando analisa coisas desse tipo é o seguinte, eu mapear aquilo que eu faço. Quais são os clientes que mais dão lucro para mim? Eu acredito que eu vou achar um grupo de clientes que me dá lucro. E eu vou achar um grupo de clientes que eles também percebem o valor que eu tenho. E eles querem continuar comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar mais iguais àquele. Eu tenho que procurar, às vezes até procurar aquele cliente que eu gosto. Ele falou, você não tem alguém para me recomendar? Aí eu estou indo atrás, eu estou sendo proativo. Por quê? Porque eu preciso daquele cliente. Eu preciso de um cliente que vai me ajudar a chegar onde eu não estou, certo? E da mesma forma também, eu começo a olhar lá e eu começo a ver aqueles clientes que basicamente eu estou plantando cebola. Não está rendendo muita coisa, certo? Olha, todo negócio é possível você fazer essa análise, certo? Aí é estudar. Não, mas eu vou lá para o livro. Não, é estudar você mesmo. Isso aí ninguém sabe mais que você. Ninguém sabe, porque isso aí dono não terceiriza. É o dono que sabe quem que é o cliente dele, qual que é o produto que ele vende, qual que é a margem, qual que dá mais margem, qual que dá menos margem. E aqui nós estamos analisando que isso tem que ser aplicado intensamente para que a margem volte a acontecer. É isso que nós estamos vendo, porque tem que cobrir os custos, certo? Então, que fique bem claro isso. Isso aí já é um trabalho de dono. Vamos seguindo aqui então. Uma das formas que eu acredito que pode ser feito, eu peguei, fiz as contas e aqui já está resumido,
Quer dizer, se pegar serviço comum e multiplicar por 3,5 da forma como é precificado, acredito que já vai chegar naquele valor dos 110 que foi sugerido lá atrás, certo? Ou então, dependendo do serviço, se for mais especializado, 4%. Isso aqui já garantiria aquela margem de contribuição de 60% e que chegaria a R$110 mil. Veja bem que em nenhum momento eu estou mostrando muita conta para você. E você já guardou isso aí de cabeça, certo? Então, é por isso que eu falo que não, eu não tenho que ser um especialista na matemática, porque se a gente faz conta, certo? Na hora que você faz a conta do todo, você nem se perdeu na vírgula, você já sabe o que tem que ser feito, agora tem que fazer, certo? Então, é necessário mudar a forma de precificação e é necessário intensificar, aumentar a velocidade dos processos. Ou seja, se por acaso, vamos imaginasse que fosse, vou dar um chute, porque aqui não foi analisado isso, foram analisados, vamos supor, 20 carros. Então, será que não tem como fazer 25 no mesmo local, utilizando, fazer mais veículos no mesmo local, fazer mais serviço? Outra coisa também, na hora de pegar serviço, se for um serviço que depende de pedir uma peça que não sei de onde, se for um serviço que depende de muito tempo e muito tempo de chão, muito tempo, porque eu tenho que pagar o aluguel. Então, se esse serviço utilizar muito, consumir muito a estrutura, então esse serviço ele deve ser preterido em relação a outro. Não que seja imediato, mas eu começar a selecionar a clientela com produtos que realmente rende para a empresa, né? Isso é muito importante ser feito para melhorar a performance do lucro. Bem, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: depois que a gente faz a análise, a gente tem que fazer uma proposta, certo? A gente tem que fazer uma proposta, certo? Então, eu costumo até dizer o seguinte, quando eu falo assim, como é que sai, lembrando que eu sou o Levi, o cara que ajuda o empreendedor no vermelho, certo? A recuperar o caixa, certo? Voltar ao lucro em 90 dias. Por que eu faço isso? Não, nós chegamos ali, agora eu vou mostrar para você, um plano de ação que seria a quarta etapa, tá? Então, o que a gente faz? Primeira etapa, qual que é o tamanho do buraco? Diagnóstico. Como é que faz para sair do buraco? Para de cavar. Então, essa é a primeira etapa. Outra coisa, então, na hora que você vê o tamanho do buraco, na hora que eu até imaginando outra forma, viu o iceberg, a sua ponta, não. A ponta não me interessa, eu quero ver o tamanho dele todo. Agora eu já sei o tamanho do problema. Eu já vejo as dívidas também. Segunda etapa, blindar. O que eu pago, o que eu não pago, certo? Se por acaso tem gente que deixa mais fácil pagar, então paga primeiro. Aquele que demora, que não dá trabalho, que não quer negociar, sei lá, deixa para depois, certo? Uma coisa é certa, todas as pessoas gostam de receber, certo? E eu tenho certeza que vai ter boa vontade, até porque eu vejo que já tive nessa situação de ter que renegociar muitas vezes, certo? Em outras circunstâncias, eu lembro que uma vez a gente estava com a nossa escola, tinha acabado de reformar a escola, pegou todo o dinheiro que tinha, pagou, eu não lembro agora quantos anos de aluguel para ter um desconto bom no aluguel que foi pago. Reformamos a escola, fizemos sala, tudo em em terreno dos outros. Na hora que fez tudo, teve um problema lá de estrutura e o telhado ia cair em cima dos alunos, mais de 200 alunos. Como é que faz? Sem dinheiro, porque o dinheiro tinha acabado. A gente tinha pagado o aluguel adiantado, tinha feito tudo, e aí? Lá vai eu negociar com as pessoas, certo? Então, só que aí eu já falava desse jeito mesmo, olha, dependendo da situação, eu já pegava e falava, olha, não, se for assim, então eu não negocio, né? Eu já colocava a regra. E é muito importante você ter essa forma de pensar, porque às vezes pode ser que está com dificuldade, não está querendo negociar, tudo bem, fica para depois, certo? Mas eu estou falando do que? Dos quatro elementos. Olha só, diagnóstico, tamanho do buraco, blindar, não, isso aqui eu não pago mais, então segurar. Blindar não significa somente terceiro. Na verdade, a blindar seria basicamente, eu tenho que segurar para não gastar mais, certo? Fora e dentro também, certo? Porque um dos problemas é como é que eu vou fazer, porque quando alguém está muito apertado também, é claro que eu até eu escutei isso, se você for muito forte mesmo, você fica até sem motivação para trabalhar. Então, mas também tem um detalhe, se não fizer não segurar fora e dentro de casa, dentro da oficina, dentro da empresa, dentro da família,
Então, fica difícil de dar a volta por cima, né? Então, não vai ter condição. Então, essa blindagem, blindar o seguinte, olha, se não fizer isso, daqui um dia não vai ter nem empresa. Então, tem que segurar a empresa. A blindagem significa manter a galinha dos ovos de ouro, certo? Um terceiro momento, os ajustes, as negociações. Negociar com todo mundo, inclusive dentro de casa com a família. Negociar tudo, para quê? Para caber, certo? Parte desses ajustes, certo? Eles são importantes, porque eles são feitos aqui, na verdade, veja bem que eu fui mostrando aqui, eu já fui mostrando algumas necessidades de ajuste. E depois um plano que nasce. Aqui nós já estamos, de certa forma, caminhando para ajuste, certo? Na verdade, a gente está aqui tentando já fazer ajuste. Então, o que eu estou sugerindo aqui para fazer ajuste? Aplicar a nova política de preço imediatamente. Essa política de preço ela tem que ser mudada imediatamente. Revisar o modelo de comissão progressivo por meta, quer dizer, ele não pode começar lá em cima como ele está. Ele começa devagar e se tiver mais venda, isso seria uma sugestão. Ou seja, que fica mais atrativo. Quanto mais eu vendo, certo? Para os parceiros, né? Mais comissão entra. Estabelecer uma meta mínima de faturamento, R$95 mil. Lembra que não está cobrindo ainda, está precisando cobrir os custos, né? Ainda não tem custo coberto ainda. E lembre-se lá que está falando que para cobrir os custos está precisando de R$110 mil. 110 mil. Tem que pensar nisso aí também. Há um outro aspecto que está comentando aqui também, tem que aumentar o ticket médio, ou seja, fazer produtos que rendem mais, certo? E também a questão de fechar sempre, isso que nós estamos fazendo, que alimentou o meu trabalho aqui, certo? Que na verdade, aqui está falando até o quinto, dia 5, mas eu considero que eu nunca consegui nas minhas empresas, porque dia 5 está pagando, folha de pagamento, empresa pequena, é muito serviço, então, normalmente acaba que eu percebo que pela prática eu conseguia fazer nas minhas empresas lá para o dia 10, porque o quinto dia útil normalmente coincide com folha de pagamento, então é complicado e não permitia a gente tomar as decisões que deveria, certo? Então, mas veja bem que aqui, eu já coloquei aqui, tipo assim, algumas ações para a próxima dos 90, entendeu? Olha só, vamos seguir a sequência? Primeira reunião, certo? Primeira análise, pega os números que tem. Segunda análise, que é essa aqui, melhorou. Terceira análise, aí já vai ser aquela análise que todos os lados já conhecem melhor. O dono já conhece melhor a empresa, eu já estou mais acostumado também, porque imagina só, são tantas empresas diferentes que eu não entendo de tudo quanto é empresa. Então, por exemplo, da primeira reunião que teve, eu não lembrei de analisar velocidade de processo. Então, na minha cabeça nem passou que, por exemplo, vamos imaginar, está fazendo, por exemplo, 15 veículos por mês. Será que não dava para fazer 20 no mesmo espaço? Ou será que, quer dizer, não estava considerando que existe um prédio que fica à disposição e quanto mais carros puderem ser beneficiados em menor tempo, melhor é a performance da empresa. Isso da primeira vez passou batido para mim. Agora, na segunda, quando eu fui analisar, falei, poxa, mas isso eu não analisei da primeira vez, certo? E muitas coisas que passam batido da primeira, até porque não tinha as informações, na segunda a gente já passa a ser mais assertivo, a gente já passa a fazer um pente fino para analisar essas coisas. Bem, vamos seguindo aqui então. Qual seria o cenário? O cenário da virada. Então, atingir um faturamento acima de 100, lembra que tem que ser 110 mil para pegar e fechar, para cobrir tudo, certo? Então, se conseguisse chegar num lucro bruto de 55%, já conseguiria cobrir a estrutura, toda a estrutura fixa, já conseguia praticamente zerar os prejuízos, né, reduzir, certo? E passar a gerar caixa, certo? Que seria basicamente aquilo que é a proposta justamente. Está lembrado do que eu falei? Então, quando eu pego e falo assim, olha, você está no vermelho? Estou no vermelho. Então, tá bom. Então, eu vou te ajudar a sair do vermelho, controlar o caixa, recuperar o caixa. O que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou te mostrando como é que faz para recuperar a caixa, certo? Aqui eu estou justamente mostrando como é que faz para recuperar a caixa, certo? Recuperar a caixa é o quê? É realmente
entender o que está acontecendo. Na hora que você vê o que está acontecendo, então você passa a atuar e aplicar esses critérios, certo? E é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Bem, vamos então seguindo aqui. Bem, isso aqui já fechando o nosso trabalho, essa análise, certo? Então, olha só o que a gente percebe, que é uma empresa que está estruturada, está organizada e está em fase do ajuste estratégico. E o próximo passo não é vender mais a qualquer preço. Aliás, inclusive, vocês já escutaram em vários vídeos que eu falo, é o seguinte, a questão não é vender mais. Vender mais nem sempre. Aliás, inclusive, às vezes, dependendo da situação, esses dias até eu gravei um vídeo onde eu fiz justamente uma análise do seguinte, olha, eu peguei e falei, olha, você está querendo dobrar o faturamento? Sim, aí eu peguei e dei uma dica, certo? Tem até um vídeo meu aí que está mostrando isso aí. Então, você pega e dá desconto, imagina só se aqui fosse dar desconto, vende mais parcela, aí, quer dizer, lavar o capital de giro para pegar dinheiro do banco. Com desconto, eu abri o dinheiro seu. Então, você, de repente, eu falei, olha, de repente você passa de 50 para 100 e o seu lucro cai pela metade. Por quê? Porque o seu lucro foi embora no desconto que você deu e foi embora naquilo que você está pagando agora, que você vai pagar cartão de crédito, vai pagar outras coisas. E tem um detalhe, quando aumenta a venda, aumenta a quantidade, a necessidade de colaborador. Isso vai fazer sentido para você? De repente não faz, né? Bem, então aqui está mostrando basicamente o cenário da virada, né? Que então teria que, deixa eu pegar e já passar para frente aqui, que agora nós vamos fechar então, que seria o próximo passo é vender mais, mas não a qualquer, vender mais, mas a venda que contribui, certo? E a margem, que é justamente a questão da precificação, certo? Então está aqui uma análise, certo? Uma análise que eu fiz, certo? Eu não sei se aqui é possível, eu vou tentar, que às vezes eu pego e tento fazer algumas coisas ao vivo e a cores, e às vezes as coisas não dão certo, né? Então, se não der certo, mas eu vou tentar ver se eu coloco aqui, da onde foi que eu tirei essas informações, tá? Vamos ver se aparece aqui. Eu acho que não vai aparecer. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Se eu conseguir mudar, vai ser bom. Porque aí vocês vão entender. Tá aqui, deu certo. Tá? Então tá aqui. Olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei o dezembro do lado de janeiro, foi isso que eu fiz. Eu coloquei o dezembro do lado de janeiro. Deixa eu fechar aqui. E aí eu comecei a analisar, olha, tanto vendeu em dezembro, tanto vendeu em janeiro. E aqui eu fui abastecendo as informações que eu estou passando para vocês, os custos, certo? Aí eu fui analisando, certo? E aí depois eu vim aqui, as despesas fixas, aí eu fui analisando aqui os detalhes, os detalhes de cada desses comentários que eu fiz. Então foi a partir daqui que eu tirei as informações. Às vezes o pessoal fala, mas Levi, mas parece que tem muito número. Não tem não, aqui não. Ó. Aqui é dezembro, janeiro, fevereiro. Então seriam números que a gente vai, e com o tempo você até acostuma com isso aqui, e você não faz mais nada se não consultar essa planilha. Até porque no final ela tem um painel onde ela mostra o que está acontecendo em relação a todos os principais indicadores financeiros e margens. Mas o mais importante que eu acho é justamente tirar o benefício, igual nós estamos fazendo agora. Você tem que ter um painel de controle que ele mostra para você o que está acontecendo dentro da sua empresa, certo? Bem, então, vamos dizer assim, essa foi uma análise, certo? Essa foi uma análise que eu fiz, certo? De uma empresa, certo? Eu fiz uma análise, deixa eu pegar e ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu acho que ainda tem, que a gente poderia pegar e dar uma passada rápida também. Deixa eu pegar e ver se eu consigo aqui trocar o... Tá, tem sim, deu certo aqui. Então, olha só, eu vou colocar aqui, só fazendo aqui um apanhado do que nós fizemos. Olha,
A gente analisou a receita dessa empresa, percebeu que ela cresceu e nós comentamos sobre isso. Veja bem que agora eu estou fazendo o encerramento, certo? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui agora é o encerramento daquilo que eu chamaria de uma consultoria, certo? Eu fui lá, analisei a empresa, vocês perceberam que eu vejo cada detalhe da empresa, vocês perceberam o carinho que eu tenho de perceber aquilo que é interessante. Isso eu fazia nas minhas empresas, certo? Todo mês eu fazia isso. Aí você fala, mas às vezes até você fala, mas aí fica difícil de dar problema, certo? Aí você entende, não, tipo assim, então está muito bom para ser verdade? Não, você percebe que tem esforço, que tem dedicação, que tem controle, que não é de qualquer jeito, você vai lá e controla detalhe por detalhe. E faz isso mês a mês. Ora, na hora que você faz isso mês a mês, você concorda comigo que... nossa, eu levei não sei o quê, depois de um ano a minha empresa começou a não dar lucro. Como de um ano? De um mês você percebe. Um ano você já tentou 12 vezes consertar o que estava com problema, entendeu? Vamos continuar lá. Então, olhem só aqui, olha. Aqui, ó. Então, aqui nós analisamos a receita, percebeu que cresceu, analisamos os custos, percebeu os custos, que o custo cresceu menos do que a despesa, do que a receita, o que é muito bom, significa que isso aqui é muito bom. Destacou que existem alguns valores que estão precisando de ser analisado, certo? A margem de contribuição ficou igual, quer dizer, o lucro bruto praticamente não mudou nada, certo? E aqui a gente já viu que a estrutura, a despesa fixa caiu pouco, certo? É necessário fazer um ajuste estrutural e está faltando 19 mil, está fechando no vermelho ainda. Bem, pontos positivos é que a gente tem que destacar. Crescimento de receita, o custo das mercadorias vendidas cresceu menos, cresceu 20, cresceu 11, enquanto que a receita cresceu 20, muito bom. A organização contábil melhorando, inclusive, esse aqui é o segundo controle, eu já ficou melhor do que o primeiro. Redução da folha e do Prolabore, isso é muito bom, significa que já existe um esforço sendo feito e a estrutura, isso tem que continuar, né? O que demonstra a maturidade da gestão. Ponto negativo, margem de contribuição não cresceu proporcionalmente à receita, certo? Então, o lucro não cresceu. Na verdade, o lucro que entrou ele foi consumido dentro do processo, certo? A estrutura fixa, a comissão chamou a atenção novamente. Os impostos a gente vai ver depois, acredito que deve ter alguma tributação que não foi considerada na primeira, que agora ela foi paga, então no próximo certamente não vai ter isso. O ponto de equilíbrio estimado por volta de 113 mil, que seria, e não os 75 mil que não dá para cobrir tudo, né? O diagnóstico, o problema não é produto, o problema não é o custo, o problema é que está faltando uma estrutura, a estrutura instalada e o volume de venda. Quer dizer, 600 metros quadrados poderia ser melhor utilizado para produzir mais receita. Sugestões para plano de ação. Então, aqui, crescimento da receita, certo? Para justamente cobrir as despesas. Então, tem que ter um esforço na hora de pegar o serviço, certo? Aqui já tem até uma sugestão em relação à questão das comissões. Reduzir de 12 para 10 ou criar um modelo progressivo. Olha, até tanto eu te pago 8, a partir de tanto eu te pago 10 e depois se for acima de 110 mil eu vou te pagar os 12%. Para que, tipo assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deu dinheiro é para todo mundo, não deu, ninguém ganha. Então uma nova política de precificação, certo? Que tem que aumentar o ticket médio, certo? Porque para passar de 75 para mais de 110, né, vai ter que fazer isso, certo? E o lucro está pequeno hoje. Bem, isso aqui nós já comentamos, que é a necessidade de fazer uma nova forma de precificar, certo? Agora aqui já está falando da estrutura, olha só aquilo que eu falei para vocês. Para 600 metros quadrados, teria que ver, será que em 600 metros quadrados não dá para produzir 150 mil de faturamento? 200 mil de faturamento? Então, ela está subutilizada a estrutura, certo? Agora, como é que faz para aumentar o faturamento? Para aumentar o faturamento, teria então que rever o tipo de produto, teria que ser produtos que têm maior valor agregado.
Teria que ser um cliente que percebe mais valor e que paga mais por isso. Isso teria que pegar e mudar para a gente poder seguir para essa nova sequência, certo? A margem de contribuição hoje está, o lucro bruto, né, está 38, certo? Quando o ideal seria estar na faixa de 57, certo? Bem, a ideia nossa então seria basicamente o seguinte, certo? Agora nós já estamos enxergando os números, enxergando a estrutura e já estamos um pouco mais próximo da realidade. E aí a gente já começa a perceber o seguinte, o negócio já não está desorganizado, está subdimensionado, certo? A gente já começa a perceber aonde tem que fazer os ajustes, certo? Então, agora é enxugar a estrutura, ajustar os preços e focar agressivamente para o aumento das receitas. Tá bom. Aqui eu peguei e dividi em alguns pilares, certo? Então eu coloquei 4 pilares. O pilar receita, o que é o pilar receita? Focar em produto, certo? Focar no ticket médio e meta mais clara para vendedor. Então essa seria uma parte, né? Preocupar para aumentar aquela quantidade de faturamento que ela está pequena, certo? Pelo menos mais R$20 mil de faturamento. É o pilar 1. Pilar 2, a margem. Não adianta vender sem margem, certo? Tem que rever as comissões, tem que rever a tributação aí, que eu acho que foi tributação atrasada, mas que isso é... Então, já ajustar e aumentar a utilização da estrutura, certo? Bem, o pilar 3, certo? Aqui novamente está falando a respeito disso aí, certo? 600 metros quadrados poderia gerar mais receita, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar e nós estamos agora para a terceira análise, certo? Bem, pilar 4, controle e gestão. O DRE continuar sendo feito, que foi o que me permitiu tirar essas informações, analisar o ponto de equilíbrio de novo, analisar a meta de margem novamente, certo? Reunião lá quinzenal para analisar número e comigo mensal, que é justamente quando eu faço uma análise mais profunda, certo? Os números alvo, pelo menos, não menos que isso, chegar a 95 mil, com um lucro bruto de 55% e praticamente já reduz o prejuízo a zero, certo? Agora, se bater, se conseguir pegar e fazer isso aqui, na verdade é passar para 105, né? Estou lembrando agora, então consegue isso. Bem, a questão estratégica, o negócio não é ruim, só está faltando alguns ajustes e é o que está sendo feito, certo? Os ajustes vão começar pela precificação, certo? Que tem que analisar na precificação, e a precificação aqui já está analisando o seguinte, que se multiplicar aqueles elementos, na verdade tem que analisar como é que faz lá o critério de fazer preço, né? Mas a questão é o seguinte, só de falar que tem que passar de 75 para 110, já cria um fator para que possa ser utilizado para determinar o novo preço, certo? Evidentemente que isso, na hora de fazer o orçamento, eu sei que é uma adrenalina, certo? Eu lembro quando eu tinha as minhas empresas também, que eu tinha que tomar uma decisão de mudar preço. Vou te falar uma coisa, não é fácil, certo? Não é fácil, mas tem um detalhe. Depois que passa, a gente pega e lembra do sufoco que passou, mas também fica satisfeito pelos resultados que tem. E outra coisa que a gente sabe também, a gente sabe aonde pode mexer e aonde não pode, certo? Porque quando você fala que vai aumentar preço, não necessariamente você tem que aumentar de tudo. Você sabe mais ou menos aonde é que você pode começar e como é que você pode ir fazendo para conseguir aumentar esse preço. Aqui tem até uma sugestão que foi dada de, se for serviços simples, utilizar pega o custo do insumo mais o serviço, multiplica por 3,5, se for mais especializado de 4, foi o estudo que eu fiz, certo? Mas aqui está lembrando também daquilo lá, reduzir aquela comissão de terceiro, aumentar o ticket médio e trabalhar numa escala maior, que tá sobrando, pelo que está dizendo assim, está produzindo muito pouco serviço. Se um carro que era para ser entregue numa semana ficou 2, então nada, o custo do aluguel do prédio, para ele pagar, às vezes inviabilizou o próprio orçamento desse carro, né? É uma coisa que deveria até ser pensado também. Quanto tempo ele fica lá e quanto que ele deveria pagar de aluguel por demorar tanto tempo para ser arrumado. Vai que de repente tem que pegar alguma peça em outro lugar, alguma coisa assim. Então isso tem que ser considerado também.
tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, eu acho que aqui parece que fechou aqui. Tá. Pois bem, então, como eu tinha dito, eu gostaria de fazer justamente mostrar como é que funciona, certo? Porque eu estou dizendo a você o seguinte, olha, eu ajudo o empreendedor no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. Aí você fica, mas eita, isso aí, você viu como é que eu faço? Você viu como é que eu trabalho? Então, é por isso que tem que pegar os números e depois ir trabalhando, para a gente poder seguir aquela sequência. Diagnóstico, blindagem, ajuste, negociação e plano de ação para essa nova etapa. Então, basicamente, seria essa sequência. Bem, por hoje eu vou parar por aqui. Semana que vem continuamos, eu vou fazer mais live, apesar de que eu não estou marcando o horário específico, certo? Mas daqui uns dias eu vou pegar, já estabelecer, eu vou voltar às lives no horário fixo, às 17h30 na terça-feira, toda terça-feira, certo? Esses dias não tem coincidido, mas eu estou fazendo o que? Eu gravo e solto nas minhas redes sociais esses vídeos maiores. Eu estou soltando lá no Facebook, no TikTok e no YouTube, tá? Então, fique com Deus, que ele estou indo. Lembre-se que isso aqui já faz parte do aquecimento, aonde eu vou aprofundar isso aqui, negócio que lucra, certo? Te ajudar a sair do vermelho, recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias, dia 5 de março. Tem um link na bio aí para você fazer a inscrição, certo? E no Saiba Mais, você faz a inscrição e já garante 100% online, 100% gratuito e direto ao ponto. E nesse 5 de março vai ser ao vivo. Você vai poder fazer pergunta pelo YouTube, vai poder compartilhar comigo, que eu vou ficar, eu acredito que o professor tem essa mania, fica muito mais à vontade. Dessa vez eu vou estar ao vivo com você, certo? Para que você possa ficar bem à vontade, inclusive até fazer sugestões e por aí vai. Fica com Deus, com ele estou indo. Faz a sua inscrição, 5 de março. Estou te aguardando, 20 horas, certo? Paga nada, mas não paga nada, mas vai levar muita informação, assim como eu fiz questão de passar agora. Fui.